Luz na mente, paz no coração, energias positivas. Saravá Paterno a todos, Axé, boa noite. Vamos então dar sequência ao nosso estudo de Umbanda. Hoje, Umbanda. Semana que vem até tem que olhar o que vai ser. Provavelmente nós vamos voltar em Teosofia, tá? Falar sobre os mundos invisíveis. E hoje a gente vai voltar para o bloco 11, sobre as 7 fases da Umbanda. Esse título, 7 fases da Umbanda, nós encontramos nesse livro aqui, ó. Só que isso é um conceito da Umbanda esotérica. Eu digo para vocês que essas são as 7 fases dos orixás, não da Umbanda. E as 7 fases dos orixás, onde todas as religiões, todas as filosofias, todas as ciências, todas as artes estão fechadas nessas 7 fases. E essas 7 fases, elas estão relacionadas com o karma coletivo, individual e coletivo do planeta. Então eu acho que não é uma posse da Umbanda dizer que é 7 fases da Umbanda. Eu acho que é 7 fases planetárias, as 7 fases dos orixás em relação ao atual momento planetário, ao atual momento kármico. Tá? Eu acho que a gente tem que pensar num nível mais superior de entendimento, né? Não achar aí que a Umbanda é a última bolachinha do pacote, não é? Que existem outras religiões, outras filosofias, ciências, artes aí, tão belas quanto a Umbanda, que a gente sabe que poucas religiões, poucas casas espiritualistas, poucos espiritualistas têm esse entendimento do sagrado, de Deus. Nós entendemos Deus como a manifestação de 7 modelos divinos, 7 potências divinas, a qual nós chamamos de orixá. Tá? Então, o orixá para nós não é apenas um conceito local, um conceito de imagens, de arquétipos, de povo, de etnia. Não, para nós o orixá ele tem uma conotação muito maior. Para nós é uma conotação mais forte. Tá? Então a gente hoje vai voltar para um estudo um pouquinho complicado, um estudo que poucas pessoas entendem, poucas pessoas têm acesso, e muitas, na verdade, que eu conheço muitos umbandistas, têm esse livro, têm a posse desse livro, né? Umbanda, Autossintose, no canal do nosso Rivas Neto, mas a gente sabe que poucos entenderam esse livro. Até porque o próprio Rivas Neto, Damásio Silva, o Batão da Guia, o Caboclo Sete Espadas, alguns Sete Espadas que também trabalham com o Rivas Neto, disseram que esse livro aqui é para 30, 40 anos, é um livro visionário. Até que tem muitos umbandistas que compram esse livro e não saem nem das primeiras páginas. Já acho que é viagem, mas o que acontece? É um livro que é muito profundo, é um livro visionário, tá? E que a gente tem que estudar, reestudar e fazer comparativos. Procurar outras obras. Aí tu chega num denominador comum. Tá? Bom, é lá na mancha. Bom, vamos voltar então para a questão do bloco 11 sobre as 7 fases da Umbanda. Esse bloco ele fala sobre intermediações entre cruzamento e vibração. Antes da gente então estudarmos a segunda fase, que é a de Oxóssi, e a terceira de Xangô, eu quero ler algo para vocês aqui muito interessante. Presta atenção. Esses entrelaçamentos vibratórios nos dão a entender que as 7 linhas da corrente astral de Umbanda funcionam como um complexo veículo da lei divina e que o movimento desse veículo é feito em bloco e não isoladamente como a priori pode parecer. O que ele fala aqui das 7 linhas da Umbanda? O que é 7 linhas da Umbanda? Na verdade, 7 linhas do universo, de Deus, dos orixás. Então, na verdade, como no primeiro momento, quando a gente fala em 7, as pessoas acham que é um diferente da outra. Que na verdade é tudo a mesma coisa. Só que com diferentes arquétipos, diferentes modelos, diferentes formas de apresentação. Tá? Diferentes, digamos assim, na estruturação na questão do espírito e na questão da matéria. Mas é tudo provém de uma fonte única. Só que um depende do outro. Mas como é que um depende do outro? Como é que essa coisa se processa? Como é que um orixá trabalha com outro orixá? Alguém já fez essa pergunta? A pessoa sabe que se trabalha, mas como? Eles são harmonizados, mas como? Esse estudo ele te dá uma ideia básica disso, não aprofundada, básica. Isso chama-se entrecruzamento vibratório. Um se entrecruzando. É como se fosse elos, um elo com o outro. Só que a coisa não é assim misturada, a Bangu.
Ah, um lá se mistura com o outro, outro se mistura com um de qualquer jeito. O orixá se interrelaciona com o Iemanjá, se interrelaciona com o Oxóssi, de qualquer jeito. Não. Aí a gente chama das sublinhas que se entrecruzam de uma maneira muito harmonizada, de uma maneira muito estruturada. E agora nós vamos começar a se aprofundar um pouquinho mais nisso aí. Tá? As vibrações, as 7 vibrações originais, ou os 7 orixás, têm pontos em comum umas com as outras, naquilo que chamamos de intermediação vibratória coordenada. Olha que bonito. Intermediação vibratória coordenada. Um se intermedia com o outro de maneira coordenada. Tá? Essa intermediação vibratória coordenada coloca o sistema todo em movimento. É como se as 7 vibrações originais, os 7 orixás, fossem ligados uns com os outros por elos, sendo esses elos os intermediários de uma vibração para outra vice-versa. Vocês estão entendendo, mais ou menos? Ou seja, como é que Oxóssi se intermedia vibratoriamente com Ogum? Como isso acontece? Aonde? Por quem isso acontece? E o que isso significa numa, digamos assim, numa questão kármica, numa questão psicológica, uma questão de momento? O que isso realmente influencia a nossa vida, o nosso dia a dia? Isso é uma coisa que pouquíssimos espiritualistas, principalmente budistas, sabem. Acho que não, assim, intermediário porque tem que ser intermediário e pronto. Não é assim. As entidades, eu não estou dizendo que uma entidade, para chegar numa terceira, ela tem que pedir licença para uma segunda, não é isso. Nós estamos falando de cruzamento vibratório em relação ao karma que a gente está vivendo. Tá? Nós vamos avançar. Vocês já vão entender. Aqui tem uma outra explicação muito interessante, ó, que eu gostaria de ler para vocês também, só para vocês já ficar gravado e vocês já começarem a raciocinar. Nos entrelaçamento vibratório, observamos que na corrente astral de Umbanda se trabalha em conjunto, mesmo sabendo-se que cada linha ou vibração original tem uma tarefa especial, mas que pelas intermediações ficam quaisquer vibrações aptas a desempenhar qualquer funções. Ou seja, cada vibração original, cada entidade espiritual que se enquadra numa determinada orixá, ele tem uma função específica. Eu gosto de chamar de cargos e funções, é que nem na empresa, né? Cada empresa tu assume um cargo e determinadas funções. É a mesma coisa aqui. Só que para tu ganhar força, para um sistema, para se transformar num sistema e isso ganhar força, a gente precisa de intermediação, a gente precisa dos entrecruzamentos para a coisa poder ganhar força. Tá? Esses entrelaçamentos em primeiro plano são os do karma. Em primeiro plano. Esses entrelaçamentos propulsores de ações e reações são entrelaçamentos propulsores de ações e reações, tudo visando a evolução e, é claro, ao progresso de todos. Como ressaltado, fica claro que a Umbanda não é esta ou aquela linha separada, mas sim um conjunto harmônico de suas puras vibrações que a todos envolvem. Ou seja, a Umbanda não é Orixá, Oxalá, não é Oxó, é tudo junto. Inclusive aqueles que a gente chama de secundários, ou por entrelaçamento, ou aqueles que a gente nem conhece, que a gente não cultua aqui nessa escola, que outros cultuam e a gente tem que dar o braço a torcer, a gente tem que respeitar e entender que existe. Ah, não é o fato da gente não cultuar, por exemplo, Nanã Buriti, que ela não existe. Ela existe. Mas para nós ela existe como par vibratório de Orimá. E é o nosso entendimento de Nanã. Até porque o orixá também é telúrico, né? A sua, digamos assim, o seu elemento primordial de trabalho é a lama, ou seja, ela trabalha tanto com a água como com a terra. E a terra a gente sabe que pertence ao Orimá, e a água é Ogum, onde está Iemanjá junto. Ela está, digamos, naquele quadrante negativo que a gente estudou, onde você tem no ponto oeste água e no ponto norte terra. Junta as duas na lama. Né? Tá? Bom, agora vamos para a prática. Vou tentar entender isso aqui mais na parte mais prática. Bom, nós estudamos aqui a primeira fase que nós estamos vivendo atualmente, tá? Para os esotéricos, para muitos esotéricos aí fora, nós estamos vivendo a fase da nova era. Acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? A nova era, chamada nova era. Ou a era de Aquário, a era de São Germain, a era
do raio violeta, né? Isso tem uma relação muito interessante com ele. Para nós, essa fase, essa nova fase, a nova era, que tem tudo a ver com o karma planetário, ela se iniciou, tá, oficialmente com um orixá chamado Ogum. Onde esse orixá, ele tem um arquétipo, ele tem um modelo divino, tá, definido como a convocação, o convocador, aquele que convoca, aquele que te chama para o trabalho, aquele que te chama para a mudança, aquele que te chama para algo. É o poder da realização. O Ogum é o orixá que nos dá a força de vontade para realizar. Então, a primeira fase foi a de Ogum, tá? Onde a Umbanda, por exemplo, no movimento umbandista, foi identificado com o grande advento do Caboclo das Sete Cruzilhadas. O Caboclo das Sete Cruzilhadas era da vibratória de Ogum. Tá? Muito bem. E lá atrás, o Puro do Sul, né, em 1888, nas portas da abolição da escravatura, né? Acabou com o Burguçu que veio trabalhar, que veio no caso abrir, preparar o terreno de Caboclo das Sete Cruzilhadas, não para fundar Umbanda. Caboclo das Sete Cruzilhadas veio uniformizar um movimento extremamente universalista, convergente, pela sua forma de apresentação. Tá? A Umbanda é considerada a religião mais universalista e convergente do planeta por Mestre Ramatiz. Isso está firmado no livro A Missão da Umbanda. Nós temos na biblioteca, quem quiser pegar essa história, né? Tá? Porque ela é abarcadora de consciência. Então ela tem 200.000 terreiras, uma pode ser diferente da outra na sua metodologia. Isso facilita o quê? A pessoa que não gosta daquela casa vai para outra. Então ela abarca realmente o maior número de consciências. Tá? Então a primeira fase para nós foi a de Ogum. Só que essa fase, ela funciona até hoje. Estão entendendo? Ela está viva até hoje. Por que a gente se sente chamado? Vocês nunca ouviram falar, assim, principalmente os padres, os religiosos, mais dos cristãos, né? Dizem, meu filho, tu está sendo chamado. Tu não está se sentindo chamado, meu filho, para alguma coisa. Isso é o ruim, isso é a fase do ruim. Nós interpretamos dessa forma. Entendeu? Que é um arquétipo do próprio pai, é um modelo do próprio pai se manifestando na materialidade. Tá? A segunda fase, então, entra a de Oxóssi. Nós vamos tentar estudar um pouquinho hoje. Oxóssi, a característica principal de Oxóssi, uma delas, mas no caso aqui, como a gente está estudando karma planetário, é a da doutrinação. Vejam bem, Oxóssi não é o senhor do conhecimento. Ele é o senhor da doutrina, ele é o senhor do ensinamento. Ele é o professor. Conhecimento todos os outros orixás também possuem. Cada um possui dentro do seu arquétipo, dentro do seu modelo. Então ele é o senhor da doutrina. Por isso que tem de livro de Umbanda por aí, e não só livro de Umbanda, livro esotérico, os caras estão se aprofundando, está abrindo um monte de canais mediúnicos, a mediunidade está sendo aflorada, o psiquismo das pessoas está sendo aflorado, o pessoal está buscando conhecimento, mais informação. É isso aqui, ó, essa fase. Tá? Bom. Oxóssi, o senhor da ação envolvente, caçador das almas, o senhor da doutrina, o médico das almas em ignorância, também conhecido como o catequizador. Tá? Na consciência planetária, Oxóssi trabalha desse jeito. Ó. Novos conceitos no âmbito social, político, econômico, religioso, etc. Então, todos esses conceitos nesses âmbitos aqui, no social, na política, na economia, na própria religião e outras, nas ciências, está tudo querendo mudar, tudo querendo se transformar. Pode ver que hoje está todo mundo buscando novas coisas, novos conceitos, porque a gente está vivendo essa fase aqui. Tá? União entre os povos, a interdependência. Porque se é o senhor da doutrina, o povo reconhece que ele não tem todo o conhecimento, que ele precisa buscar conhecimento no outro povo. Vocês estão entendendo? Assim como uma casa espiritualista, ela precisa buscar um intercâmbio com outras casas para, nessa troca de informações, eles chegaram ao denominador comum. Tá? A fase dos índicos e dos cristais, né? Chamadas crianças índicos e cristais, tá? Se acentuou e muito nessa fase. Eu não concordo com alguns esoteristas, tá? Que dizem que as crianças índicos começaram a encarnar lá dos anos 70, 80 para cá. Tá? Aí eu vejo os índicos. Os cristais são mais recentes. Eu não concordo, sabe por quê? Quem foi Buda?
Quem foi Krishna? Quem foi Gandhi? Índio. Antúlio, Anfon, Pitágoras. Esses foram seres especiais. E o que são os índicos? Quem são os cristãos? São seres em que no seu campo áurico apresentam, os índicos, por exemplo, apresentam uma protuberância da cor índico no seu campo áurico, denotando o quê? Uma grande evolução espiritual. Estou resumindo aqui. Só que, gente, não foram os únicos. Dos anos 80 para cá, achar que só os índicos começaram a reencarnar no planeta dos anos 80, 60 para cá. Tem muitos seres da antiguidade aí que mostraram sempre grandes, digamos assim, eles se mostraram diferentes para a sociedade. Tá? Então a gente não dá para pensar que foi só isso. A gente tem que começar a analisar de um foco diferente. Muitos não reencarnaram mais, mas outros estão reencarnando. Outros estão encarnando pela primeira vez. É muito difícil você pegar um assunto e generalizar ele. Está entendendo? Então acho que tem muita gente índica e cristal que já reencarnaram por eras e eras no nosso planeta. Para quê? Para dar um plus na humanidade, para tentar tirar nosso planeta das trevas. Tá? Essa é a nossa opinião. E o retorno, isso aqui é muito interessante, essa fase. O retorno da filosofia, do grande conhecimento dos antigos sábios. Vocês estão vendo como as pessoas estão procurando? Eu, por exemplo, eu que sou um praticante de Tai Chi, de meditação, por que eu gosto tanto do taoísmo? O taoísmo tem 5.000 anos. Né? O taoísmo ele tem 5.000 anos. Vamos ver. Então é o retorno dessas antigas filosofias. É a busca dessas antigas filosofias. Tá? É a fase de Oxóssi, despertando o ser, não só para conceitos novos. Porque, na verdade, se tu for pensar, se for analisar, eu acho que nada de novo precisa ser buscado, precisa ser lido. Se você buscar os conhecimentos antigos, dos nossos antigos mestres, tá bom, cara. O problema é realizar. E conhecer todo mundo conhece. Pode até conhecer. Eu mesmo conheço, estudo muito taoísmo, acho muito interessante, mas só estudar não adianta. Se eu não praticá-lo, se eu não realizá-lo. Tá? Então a fase de Oxóssi, de uma certa forma, tá nos despertando para isso aí. Tá? Vamos lá. A fase de Oxóssi, segundo, eu não gosto muito de datas, tá? Mas segundo o livro, ela começou a se concretizar, começou a se mostrar mesmo para nós a partir do ano 2000. Tá? Muito bem. O arcanjo tutor desse orixá é Ismael. Ismael, por coincidência ou não, é o governador espiritual do Brasil. Né? Isso foi uma revelação dada ao Chico Xavier, né? Onde ele psicografou aquele livro Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, com Humberto de Campos. Né? Na verdade, aquele livro é um pepino para o Chico que ele teve que ser processado. Né? A família do Humberto não gostou muito. Tá? Mas está aqui, Ismael, grande tutor. E interessante, né, para vocês observarem uma coisa, que ele é o governador espiritual do Brasil. Ele é o arcanjo tutor da linha de Oxóssi. E qual o país desse planeta que mais evolui o Evangelho do Cristo? Que mais cresceu em informações, em evolução, e é um país extremamente miscigenado. Não é por aqui. Não é por aqui. Tá? Muito bem, agora vamos tentar explicar isso aqui. Bom, gente, isso aqui você se atenta aqui ao hexagrama, estrela de 6 pontos, tá? Aqui nós temos 6 nomes. Esses 6 nomes indicam o quê? Os orixás de Oxóssi. Tá? Então, o orixá Oxóssi, ele se subdivide em 7 sub-orixás, que são 7 sub-orixás principais. São 7 forças, digamos, os 7 braços. Assim como Deus tem 7 braços, Oxóssi, Orimá, né? Cada orixá tem os seus 7 braços também. Tá? Então, qual é o braço principal de Oxóssi? Qual é o orixá principal de Oxóssi? Arranca-toco. Isso aqui é um termo que é uma analogia, no caso, né, que indica o seguinte: arrancar o toco, arrancar a mata virgem da ignorância do ser. Por isso que arranca toco, arranca a ignorância, arranca a
vamos falar um português, arranca burrices, dá, digamos assim, a oportunidade de você sair da mata virgem da ignorância em busca de uma mata de conhecimento. Essa é a analogia. O Exu serventia de arranca-toco é o Marabout. Tá? Muito bem. Como eu disse para vocês, qual é a primeira fase? Qual é o sub-orixá de Ogum que está escrito aqui? Então, o rompe-mato, por entrelaçamento vibratório, por intermediação vibratória, ele passou dessa fase, da fase de Ogum, para a fase de Oxóssi, através, exatamente, do sub-orixá de Oxóssi, que é o Araribóia. Só que quem comanda a vibratória de Oxóssi é Arranca-Toco. Então, vê. O Ogum passa para Oxóssi. Através de quem? Não. O Ogum passa para Oxóssi. Através de quem? Rompe-mato, que Ogum passa para o Araribóia, que é de Oxóssi. E quem coordena Oxóssi? E vocês veem que o Arranca-Toco não está em nenhuma desses triângulos, ele está no meio. Vocês veem como é que as coisas são interessantes? Aí eu pergunto para vocês. A fase de Ogum, que é a fase do convocador. Nós temos aqui um sub-orixá que é o rompe-mato. O rompe-mato passa para o... É de espírito para espírito, isso aqui? Isso é uma coisa que, cara, gerou uma confusão. Ninguém não conseguiu explicar. Todo mundo achava que não. É o grande orixá, rompe-mato, né? Que passou, digamos assim, que transmitiu a sua vibração, mas não deixando de continuar atuante, para o Araribóia. Um espírito. Mas é um espírito isso aqui. Por isso que dá confusão, claro, por isso que dá confusão no meio da Umbanda. Porque como é que tu vai acreditar que é um ser só? Um ser, não pode. Isso aqui é uma falange. Quantos Oguns rompe-mato tem por aí? Quantos Oxóssi de Araribóia? Claro que não. Porque isso aqui é um nome onde identifica toda uma vibratória. É uma falange, claro. Isso chama-se, por isso que eu li para vocês, isso é uma intermediação vibratória. Um intermediou o outro. São elos. Por isso que a coisa não pode ser assim. Quando tu fala Ogum para Oxóssi, tudo bem. Agora, se quiser te aprofundar e saber exatamente qual o sub-orixá que transmitiu, né, digamos assim, que deu abertura, para outro orixá começar a atuar, aí vocês têm que entender o sub-orixá. Tá? Então, o elo, claro. Então, na fase, o orixá Oxóssi, o que ele tem? Qual é o orixá principal dele? Aí nós temos a Araribóia, o caboclo Arruda, o caboclo Tupinambá, o caboclo Pena Branca, a cabocla Jurema e o caboclo Cobra Coral. Esses são os 7 orixás principais da linha de Oxóssi. Tá? Agora, esses são os 7 principais. Tem os outros. E aí, meu amigo, aí tu não pode entrar na questão da quantificação, porque tu não vai saber nunca. Isso aqui ela se estende dentro da vibratória. Esse é o que a gente chama de plano de orixás maiores. Aí tem um plano de guias, plano de protetores, aí vai. Só que isso é em centenas de milhares, isso a cada dia, a cada época, vai crescendo mais. Vai crescendo mais. Porque, por exemplo, se eu chego dentro de uma empresa, o Davi vai ser o diretor comercial. Diretor comercial é o meu nome? O que é diretor comercial? São meus cargos, é o meu cargo com as minhas funções. Meu cargo é diretor nacional, diretor comercial. Mas quais as funções do diretor comercial? Um monte, um pepino. Só que eu necessariamente não preciso ser o único diretor. Posso ter outros diretores. Estão entendendo? Tá? Então tá aqui, ó. E quem é o orixá principal da linha de Ogum? Delay. Ogum Delay. E o Exu serventia dele é o Tranca-Rua. Tá? Então vocês nunca vão ver um delay abrindo, vamos usar esse termo mais chulo, tá? Abrindo a vibratória para um outro orixá. Não, quem faz é o encarregado dele. Que no caso aqui é o rompe-mato que transmite
O abre por Araribóia, que pertence à vibratória de Oxóssi, onde é comandado pelo... Claro, vocês vão ter que estudar em casa, vão ter que ver... Pra vocês verem como é que funciona. E outra coisa, não vão pensando que amanhã ou depois vem um médio aqui que incorpora um rompimato, vocês já vão achar que é o rompimato lá da... Não, isso é uma maior besteira que a gente... para receber um rompimato. Tá vendo lá? O rompimato é o cara que deu... É o cara, é o vereador, não é o governador. Fala... Mas colocou algum do lado do poder, e por que aqui na terceira foto não botou nada do lado do algum? Pra não ficar pesado, né? Tá, mas é a mesma coisa. Mesma coisa, claro, pra não ficar repetindo, né? Tá? Eu botei aqui só pra vocês verem, né? E em vez de ficar escrevendo assim, eu preferi colocar do ladinho, acho que fica mais didático, né? Tá? Olha que interessante. Quem é o, por exemplo, quem é o Exu serventia do rompimato? É o Velu. Quem é o Exu serventia do Araribóia? Então, ambos movimentam, são esses dois Exus que movimentam essas vibratórias. Vocês estão entendendo? O Exu não é um movimentador? Então, ambos movimentam essas vibratórias. Ambos ligam, digamos assim, ambos que promovem uma força que digamos assim, que une esses dois elos aqui. Tá? Jamais se esquecendo que o arquétipo de Ogum é o arquétipo da convocação e de Oxóssi é da doutrinação. Não sei se vocês vão se lembrar. Qual é a região, qual é a, digamos assim, região seria Aruanda. Já vou dar essa resposta para vocês. Tá? Mas qual é, digamos assim, o núcleo de Aruanda que trabalha os falangeiros de Ogum? Eles falam direto nos pontos. As pessoas não sabem de quem é. O Humaitá. Então, o Humaitá é um núcleo dentro de uma região chamada Aruanda. E muitos dizem que Aruanda é uma colônia espiritual, como por exemplo é nosso lar. Eu estou duvidando. Eu acho que Aruanda é toda uma região vibratória lá, digamos assim, lá pela sexta ou sétima camada em volta da Terra. Porque Aruanda é conhecido como pátria espiritual superior. Pátria de luz. Se é pátria, não é uma colônia. O que é uma pátria? Isso os livros não falam muito bem. De vez em quando o Rivas não pode, tá? Mas eu ainda acho que Aruanda não é, por exemplo, uma colônia. Ah, claro que não. Isso que eu combato os humanistas. Por isso que eu quero ser polêmico, tá entendendo? E muita gente, principalmente para um bando esotérico, isso eu ouvi do próprio Rivas Neto no pronunciamento, e que pode ficar gravado. O Rivas Neto disse, para um bandista esotérico, que é aquele um bandista que estuda essas coisas da PUC, isso tudo aqui porque é um bando esotérico. As outras umbandas não veem isso aqui. Tá? Para um bando esotérico, as outras umbandas não são nada. Eles não reconhecem as outras umbandas. Eu estudo coisas da umbanda esotérica, mas eu ainda combato essas pessoas que acham que Aruanda pertence a Umbanda. Que os orixás pertencem a Umbanda. Não. Aruanda é pátria de luz. Portanto, para mim é toda aquela região. Região superior. Onde um dos núcleos é o Maitá, onde estão os falangeiros de Ogum. E o de Oxóssi? Como é que chama o seu núcleo? Acho que eu fiz o estudo, acho que lá para o segundo ou terceiro bloco. Jurema. Então diz que esse cara aqui, tanto o Arranca-Toco como o Araribóia, esses falangeiros, eles trabalham na chamada Choupana do Entendimento. Eles chamam de Choupana do Entendimento, porque é conhecimento, né? Que é nesse núcleo chamado Jurema. Tem muita palavra Jurema em ponto de Oxóssi. As pessoas não sabem. As pessoas acham que é mato, né? Ah, tá no mato, Oxóssi é mato. A coisa tem que ser um pouquinho mais importante. Você conhecer mesmo com uma noção de como funciona isso, é bem complexo. Pegar isso aí tudo, nossa, ó. Não, vai com calma, né? Vai com calma. Qual é o nosso objetivo desde o início? É o porquê do porquê, né? Se eu falar pra ti que nós estamos vivendo uma fase de algum de Oxóssi, tu vai entender. Tá bom. Agora, quer entender mais a fundo isso? Como é que a coisa se processa? Como é que funcionam os elos? Tá aqui. Agora, se não quiser conhecer, cada um. Tá? Muito bem. Aqui nós temos daí Oxalá, o orixá principal, Urubatão da Guia, e os 7 cruzilhadas
tá? Aqui o Guarani, que é o sub-orixá, né? De Oxalá, onde o seu Exu é o Sete Capas, transmite ao Exu Campina, abre o caminho para o Exu Campina, para o caboclo Arruda do Arranca-Toco trabalhar. O que eu quero dizer para vocês com isso aqui, por exemplo? Fora os outros que eu já vou chegar lá. A fase atual, mais intensa, é a fase de Oxóssi. Mas a fase de Oxalá não está funcionando? É isso que eu quero que vocês entendam. De uma certa forma, todos os orixás, nenhum orixá dorme no ponto. Vocês estão entendendo? Essa necessidade, esse karma planetário, coletivo, individual e coletivo, todos os orixás, todos os modelos, todos os arquétipos, todos os falangeiros estão trabalhando. Mas hoje a intensidade maior é de Ogum e é de Oxóssi. Mas de Oxalá está funcionando. Está trabalhando. Claro, claro. Por quê? Por que eu disse para vocês o seguinte? Hoje a nossa fase é de Ogum, de Oxóssi e Xangô. Agora eu já chego lá. Essas são as 3 fases que mais estão funcionando hoje em dia. Só que a gente já poderia estar numa fase muito mais avançada. Podia estar lá em Orimar, que é a chamada fase da maturidade, da maturação. Nós estamos recém sendo convocados, recém sendo doutrinados e passando por um processo ainda de seleção. Como é que tu vai encontrar um planeta em maturidade se ainda está se as pessoas ainda estão passando por um processo de doutrinação e de seleção? Um planeta realmente evoluído não tem mais umbral, não tem treva, não tem mais nada disso aí, cara. A quantidade planetária, no caso assim, como é que eu posso dizer? A quantidade de pessoas, tanto carnadas como desencarnadas, que vivem no planeta evoluído é bem menor do que essa agora. Porque essa se mistura tudo. Essa é um hospital, é uma escola, é um laboratório, é tudo. Só que vai chegar um determinado momento de maturidade planetária, e claro, se para o planeta ser maduro, os habitantes têm que ser. E o que está acontecendo hoje? Claro, olha o Japão, o que aconteceu no Japão. Vocês acham que aquilo lá foi o quê? Destino, vontade dos deuses? Aquilo ali é isso aí, cara. Ó. Seleção. Nada, coitados japoneses, cara. Coitados, você sabe quem foram aqueles espíritos? O que representa o Japão para o mundo? Alta tecnologia, alto índice de suicídio. O japonês tem um alto índice de suicídio. Trabalho, eles são escravos, eles são bichos. Eles são escravos de um sistema capitalista mundial, arcaico, decadente, que nós hoje estamos tentando nos libertar. Nós somos escravos das nossas escolas. A gente passa 20, 25 anos dentro de uma escola, sai dessa escola sem saber o que é o espírito. O professor de vocês de faculdade ensina, quem fez faculdade, me ensinou para vocês o que é o espírito. Você sai técnico, você sai androides de lá. A gente sai de lá androide, ó. Serviu o sistema. Serviu o sistema, serviu o corpo físico. Não ao espírito. O espírito está morto na nossa sociedade. Mundial. Mundial. Tem que mudar, cara. Tem que mudar. Tá? Aqui. Caboclo Arruda, tá? Então, a intermediação vibratória dele é com Guarani, que é um caboclo da linha de Oxalá, tá bom? Yorimá, Guiné, é o preto velho, ou digamos o pai velho manda-chuva, né? Da linha de Yorimá. O seu Exu é o Pinga-Fogo. O Exu de Pai Joaquim é o Bará, que transmite, junto com o Lonan, a abertura, o entrecruzamento, a Tupinambá. Esses pontos em azul aqui que eu coloquei, pessoal, ó, vocês estão vendo? Representam cada Exu desses sub-orixás da linha de Oxóssi, tá bom? E esse ponto aqui que liga um triângulo com o outro, representa o quê? A ligação que faz esses dois Exus. Tanto o Exu desse sub-orixá como desse. Vocês estão entendendo? Calma, eu sei que no primeiro momento é complicado, mas não é. Tá? Porque é muita informação, mas dentro do tempo e tal, você não precisa decorar. Isso, como eu falei para vocês, é lá no terceiro ciclo de estudo que vocês já vão. Vai abrir a mente. Tá?
Aqui em Iemanjá nós temos a Iara e a Pombagira. Iara é a cabocla da Iemanjá, tá? E o Exu, que não é Exu, é uma Pombagira, né? Que faz a serventia de Iara. Aqui nós temos a Indaiá, que é uma das caboclas de Iemanjá, tá? Nangue. Nangue é o Exu, ou é a Pombagira, né? Da Indaiá, serventia. E aqui Pena Branca tem o Exu das Matas, que ambos fazem essa intermediação aqui. Tá bom? Eu não vou repetir isso lá, tá? Iori, nós temos o Tupanzinho e o Tiriri. Tá? Aqui o Damião faz um entrecruzamento vibratório com a cabocla Jurema. Exu da Jurema, Bauru. Isso aqui é novo, né? E do Damião, Manguinho. Olha como a coisa é complexa. Tá? Xangô. Caô, que é o grande regente da linha de Xangô. E o Giramundo, que é o Exu diferenciado, o Exu serventivo. Tá? Aqui o Agodô faz a intermediação vibratória com o caboclo cobra coral. O Exu do Agodô, Exu das pedreiras, e da cobra coral, Odô cobra coral, caboclo cobra coral, capa preta. Então todos os orixás, no momento atual, estão trabalhando. Todos os agentes, todos os espíritos de cada orixá estão trabalhando. Mas hoje, de maneira mais assintosa, mais intensa, de acordo com o karma planetário, nós temos aqui. Nós temos Ogum e nós temos Oxóssi. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Isso é objeto para estudo. O interessante ali é que daí, no caso, ele confirmado, ele é o confirmado, né? Mas quando claro. fala no Araribóia, ele é um caboclo, então já é outra... Não, é outra linha. É só que esse ponto significa intermediação. Um intermedia o outro, um trabalha com o outro. Então todos os, digamos assim, todos os falangeiros do Ogum Rompimato trabalham diretamente com os falangeiros do caboclo Araribóia. Volto a repetir, Araribóia não estou dando nome no espírito, estou falando nome de uma legião. Tá? Porque o que eu digo para vocês? Hoje nós estamos vivendo a fase de Ogum e a fase... Se vocês entenderam isso, para mim tá bom. Agora, se vocês quiserem se aprofundar e saber os elos, como é que não é tão simples assim. A explicação está aqui. Tá? Agora vamos para um outro aqui que é muito interessante. Que é a terceira fase, que é de Xangô. Xangô, o arquétipo principal, o modelo divino principal de Xangô, de acordo com o nosso karma planetário, é a seleção. Ele é o selecionador. Tá? Considerado o Senhor das Almas, engraçado que outro é o Senhor, o caçador das almas, aquele que caça as almas. Mas é um sentido figurativo. É caça as almas através do quê? Da doutrinação. E esse aqui é o Senhor das Almas. Por quê? Ele é que faz a seleção. Ele é o RH, trabalha lá. Diretor de Recursos Humanos. Tá? Aferidor da balança da lei, o selecionador das individualidades e coletividades. Isso aqui é importante entender. Porque ele não faz o estudo só individual. Ele faz o estudo coletivo. Por exemplo, onde é que tu vai? Qual grupo que tu vai se associar, que tu vai trabalhar o teu caminho? Então é aquela história. Ele estuda individualmente e o coletivo. A gente chama isso de hordas. Hordas. Hordas são grupos de pessoas, grupos de seres. Então cada horda é formada de acordo com a afinidade kármica de cada um. Não é afinidade familiar, não. Ah, eu quero reencarnar na próxima vida sendo pai do meu filho. Ou sendo filho do meu filho. Então essa questão da consanguinidade, isso aí não funciona bem assim para Xangô. Ele não vê isso. Não. Ele vai pegar um ser lá, que nessa existência tu não conhece, e vai jogar para dentro da tua ordem. E tu vai pertencer. Por causa da afinidade kármica. Por isso que ele é o Senhor da balança da lei. Então não tem essa história. Por isso que eu digo, a gente tem que trabalhar o desapego aqui. Considere pai, mãe, filho. Considere, são importantes na nossa vida. Porque a gente está, se hoje a gente está nesse meio familiar consanguíneo, porque há uma necessidade. Mas não queiram levar isso para o pós-mortem. Essas coisas mudam do outro lado. Ele é que sabe. E esses seres aqui,
trabalham, eles se desenvolvem numa região em Aruanda chamada... É difícil. É muito difícil. Vou começar a fazer prova. Yakuta. Yakuta. Tá bom? Tá? Vamos lá. Na consciência planetária, Xangô atua a justiça... agora está falando. A justiça... A justiça cósmica no âmbito social, político, econômico e religioso. O banimento completo dos rebeldes e submissos. Então, o banimento desses seres, digamos assim, o exílio planetário desses seres, tem um nome muito famoso, planeta 5, não chamam de planetas Pão, Epólogos, Níbiros. Níbiros quem chamava eram os maias, né? Os maias chamavam de Níbiros. Planeta Astro X. Esses caras, e para outros locos também, isso só pode ser realizado por através de um processo de... E quem faz isso? Então, esses rebeldes insubmissos... Rebelde é aquele assim, cara, que não te faz mal, mas também não te faz bem. Não quer andar, só vem só para encher o saco. Aquele cara que só quer ser o do contra. Vocês estão entendendo? Ah, governo, sou contra. Tô contra. Meu, vamos fazer assim? Não, mas pode ser feito assim. Cara, não tem que caminhar por aqui? Não, mas eu quero por aqui a mesma coisa. Eu sei que é a mesma coisa, mas caminha por aqui, meu. Pra todo mundo ir junto. Não, eu quero ir por aqui. Isso é um rebelde. Insubmisso? Ah, esse é o que... Esse é o chamado guerrilheiro, né? As forças da guerrilha. Os esquerdistas. Ah, esses são os chamados insubmissos. Tá? Muito bem. A previsão, segundo o livro, como eu falei para vocês, eu não gosto de dados, mas acho que aqui vale uma questão só de estudo, mais ou menos 300 anos isso aí. Que já se iniciou no ano 2000, aproximadamente, e aproximadamente 2300 é que, digamos assim, essa vibratória ela vai ser atuante, ela vai encerrar. Exatamente. Tá? Ela vai se encerrar por esse ano, onde realmente a previsão, a probabilidade, a expectativa é de que lá por esse ano realmente nosso planeta... Só que isso, cara, pode mudar em muito. Pode atrasar ou pode ser adiantado. Porque isso aqui é uma probabilidade. Probabilidade. Como eu disse para vocês, hoje nós poderíamos estar vivendo uma fase de maturidade. Estamos vivendo ainda uma fase de convocação. Pessoas ainda estão sendo convocadas, outros já estão sendo doutrinados e outros já estão sendo selecionados. Tá? Então, é uma probabilidade. Só que isso tudo poderia mudar. Jesus Cristo não era para ter reencarnado lá no tempo do Egito, segundo o livro Akenaton. Por que ele veio 2000 anos depois? Mas claro, mas não, estava tudo planejado lá, está tudo planejado. Os engenheiros siderais, engenheiros do carro, não, aqui o mestre vai reencarnar. Tudo prontinho, esquematizado, programado. E aí, tu vai me dizer o quê? Que nós não influenciamos nosso destino? A gente influencia nosso destino, bicho. A gente é que influencia nosso destino. Ah, destino individual e coletivo. Tá? Bom, o arcanjo tutor é o Micael, ou conhecido também como aquele cara. O primeiro. Tá? O interessante é o seguinte, ó. Ogum, Oxóssi e Xangô é o maior número de entidades atuantes dentro do terreiro. Você vê primeiro Ogum, que tem de Ogum trabalhando, é sempre 2, 3 por um. Oxóssi e Xangô. Por causa da fase do planeta. Você vê como bate as coisas, né? Claro, o primeiro é o que convoca, o segundo é o que doutrina e o terceiro é o que seleciona. Hoje a maioria das entidades atuantes na corrente de Umbanda, e acredito que também no geral, são esses três aqui. Tá todo mundo se sentindo convocado, se sentindo chamado para alguma coisa. Nem que seja para abrir uma igreja, para fazer oração o dia todo, que é muito positivo. Tem que fazer alguma coisa. Depois tem que se doutrinar. Vamos conhecer o que nós estamos fazendo. Para quê? Para depois a gente automaticamente passar por um processo de seleção. E quem não for...
Quem for convocado e não quiser aceitar a convocação, quem quiser debochar com a doutrinação, o que vocês esperam? O que vocês acham que espera de seleção para esse cara? Sentar direito de Deus Pai Todo-Poderoso, fazer parte da Santíssima Trindade. É brabo, né? Então não tem como. É uma matemática exata, né? Uma ciência exata. Tá bom, pessoal? Bom, a fase de Xangô já se iniciou, a atuação de Xangô já se iniciou através de Ogum. O próprio Ogum já deu abertura para Xangô, através do suborixá Beira-Mar. Tá? Para o suborixá de Xangô, 7 montanhas. Tá? Caô, como eu já disse aqui para vocês, tá? É o orixá principal de Xangô. Tá? Cujo o Exu é o Giramu. Tá? Então, Ogum Beira-Mar possui o seu Exu, que é o Tiratopo, e os 7 montanhas, o seu Exu, olha que interessante, Exu Corcunda. Isso aqui é coisa da Mata e Silva, vocês não reclamem para mim. Exu Corcunda, nunca ouvi falar. Mas tá aqui. Tá? Eles é que fazem essa intermediação, esse elo. Eles equilibram esse elo. Tá? Início da atuação. O final da atuação de Xangô está previsto para cá. Oxóssi, que é o atual, né, junto com o Ogum, transmitindo através de cobra coral ao Xangô Agodô, Caboclo Agodô. Seria a totalidade da atuação de Xangô. Aqui se finaliza, ou se finalizará, né, essa vibratória de seleção da justiça, através do Agodô. Tá bom? E aqui vocês vê tudo. Todas as outras atuações, os Exus indiferenciados, um transmitindo para o outro, um abrindo o outro, realizando o ligamento, né, desses elos aqui. Iori do 1, aí aqui tu tem os 7 cachoeiras, tu tem os 7 montanhas, o Pedra Branca, Agodô, Pedra Preta e os 7 pedreiras. E o Caô. Esses são os 7 sub-orixás, ou 7 orixás maiores da vibratória. Inhaçã. Eu simplesmente reproduzi o livro, pode ser escrito de outra forma. Eu fiquei em dúvida, eu achei que fosse uma mas poderia ser Claro, essa aqui é uma cabocla de Inhaçã. E, segundo esse conceito, ela pertence à vibratória de Iemanjá. Assim como de Oxum, todos pertencem a Iemanjá. É diferente do par vibratório. Quando eu falo qual é o par vibratório equilibrador da força de Ogum, de Xangô. Nossa, diferente. Aí estou falando de vibração. Agora estou falando de caboclo, atuação, espírito. Aí eles se fecham nas vibratórias de Iemanjá, nas palavras de Iemanjá. São que é o lado feminino, né? Não 7 estados. Princípio sim. Aí também se relaciona assim com os estados, para as ratas que nós cuidamos. Lá a gente completar a 7ª fase, vai estar se completando a 7ª rata. E aí vai. Eu não sei se há uma sincronicidade, assim, né? Por exemplo, se há uma sincronia dentro desse conceito de raças e o conceito tudo. Mas que é muito semelhante, Muito semelhante. Faz sentido. Faz sentido. É uma convergência, que a gente faz aqui tentar uma convergência. E é realmente isso que trouxe para a filosofia, né? A filosofia traz essa informação e é muito interessante. Só fazer uma pergunta, não tem muito a ver com isso aí, mas eu estava olhando claro. Quando se fala em vibração, né? Ele, por exemplo, de Ogum, tem as falagens de Ogum, nessa passagem tudo do Ogum vai ter o caboclo de frente seria um do Ogum. Não necessariamente para trabalho, mas ele tem do Ogum. Ele tem como, por exemplo, fazer um entrecruzamento. Um entrecruzamento tem, por exemplo, trabalhar com algum, de vez de trabalhar com um Exu, por exemplo, tranca-rua, o Guilherme, trabalhar com outro que tipo um capa preta, ou um bará, ou até os etimos ilhados. Eu acho que sim, cara.
Eu acho que é a possibilidade. Só que aí nós não está falando, Não, sim, pois eu disse. não está falando dentro desse conceito de entrecruzamento kármico. Eu acho que pode uma entidade ter, por exemplo, um Ogum trabalhar, ter o seu Exu serventia, que seja diferente desse conceito aqui. Eu acho que sim. Porque senão estaria limitando a Umbanda. Né? Eu teria limitando o conceito de orixás. Tá? Mas eu acho que dentro, esse aqui é um conceito que também não é definitivo. Esse é um conceito que demonstra o quê? A questão da estruturação, da organização das fases, como é que cada fase se estrutura, como é que cada fase se organiza, tá? E a questão da vibração. Porque senão daqui a pouco vai estar inventando não, vai estar pegando qualquer um e puxando para o teu lado. Não, isso aqui é que nem agora chega uma pessoa e diz, não, isso aqui não é assim. O Ogum principal da vibratória de Ogum não é o de lei, é o Matinata. Eu vou discutir? Eu não, tá? É o Matinata, é o Matinata. É o Megê? É o Megê. Não sou eu para discutir, tá entendendo? Mas o que eu acho interessante é que pelo menos essa ideia te ampliou o conceito de estrutura, de organização, de hierarquia entre as diferentes linhas vibratórias. Tá? Por exemplo, a vovó Maria Conga. A vovó Maria Conga aqui não está, se não me engano. Onde é que está? Eu tinha notado. Aqui, Maria Conga. Maria Conga, o Exu, segundo esse conceito, o Exu serventia de Maria Conga é o Caveira. Tá? E o Exu serventia do Caboclo Pedra Preta, que é Xangô, é o Meia-Noite. Ambos se entrecruzam vibratoriamente, eles realizam, na verdade, essa ligação entre uma vibratória e a outra, para que uma seja transmitida para a outra. Agora tu diz assim, tá, mas o meu, por exemplo, meu guardião, o guardião, por exemplo, da Miriam, que é a vovó Maria Conga, necessariamente todo Exu que trabalhe para ela tem que ser um caveira? Eu digo que não. Aí nós temos que deixar. É mais ou menos isso? Eu entendi, eu entendi. Por que me pergunta? Pode surgir, através desse estudo, talvez para alguém, a relação de que só pode acontecer nesse sentido. Sim. Então, eu tinha assim já uma ideia de que esse organograma ele funciona no astral. Sim. Tá? Quanto a vibração, quanto a trabalho em si, ele é muito malhável. Claro. Ele varia muito. Claro. Com algum delay, quem trabalha, por exemplo, com algum delay, não necessariamente trabalha com tranca-rua. Claro, claro. Uma coisa, quem trabalha com baralho não necessariamente trabalha com Pai Joaquim. Claro. E assim vai. E assim vai. É que o que acontece? Aqui nós estamos falando de orixás maiores, né? Com certeza. Não, aí tu pode ter. Esses já são os Claro, aí falanges. tu tem os. Claro, são os grandes, são os falangeiros, né? Chegos. Claro, é que vai baixando a vibratória. Claro. No próximo bloco, que é o bloco, se eu não me engano, o bloco 12, acho que foi o bloco anterior, eu falei sobre as hierarquias e tal. Ali é bem explicado que tem plano de orixá maior, guia, protetor e assim vai. Então tu pode ter, por exemplo, a Maria Conga, essa entidade espiritual que trabalha com a Miriam, por exemplo, não é essa Maria Conga aqui, chefe de falando. Pode ser uma que trabalha mais a nível de protetor. Ah, mas é Maria Conga. Por isso que eu digo, não dá pra dizer que todo mundo. Dá pra botar todo mundo no mesmo som. Não, essa é mais. Mas essa Maria Conga, qual é o eixo diferenciado dela? Eu tô vendo aqui que é uma sete saia. Problema. Porque o plano dela já é um outro plano, já é uma outra situação. Agora, digamos o que encabeça, né, essa fase de Xangô, porque senão daqui a pouco vai estar mudando, né? Cada um vai chegar aqui, vai apagar e vai botar seu nome. Não, a coisa obedece uma determinada hierarquia. E a visão astral é esse organograma. Claro, A claro. questão de vibração do trabalho, Claro, aí exatamente. é bem malhável. Pode ser assim, como pode ser aquela história, apaga tudo, faz tudo de novo. Claro, pode ver aqui, por exemplo, o Ogum aqui, ele dá abertura para a fase de Xangô, para início da fase de Xangô através do Beira-Mar. Fase de Xangô com certa seleção. O que está acontecendo hoje em dia em nível de tsunami, em nível de mar? Quanto karma coletivo, né? Quantos karmas coletivos sendo resolvidos,
de maneira trágica através da água. Todo mundo achava que o fim do mundo seria com fogo, né? Eu acho que o fim desse mundo velho, o início do mundo novo, está vindo com a água. Então aqui a gente pode ter uma relação. Eu vim Beira-Mar convocando as pessoas, alertando as pessoas para a necessidade de uma transformação. Ah, mas daí o cara morreu, mas só um pouquinho. O que morreu? Morreu o corpo físico, cara. Poderia deixar o cara 300 anos vivo que o cara não despertaria. Vocês podem ver que a maioria dos karmas coletivos, desencarnes coletivos que estão correndo hoje no nosso planeta, vem pelo mar, cara. Vem pela água. Claro, a água é 70%, 80% do nosso planeta é água. Nós somos apenas um terço. E os 7 montanhas, né? Os 7 montanhas, a montanha lembra a pedra. Lembra, digamos assim, a montanha te lembra o quê? Te lembra o isolamento. Uma meditação, uma reflexão. É tu sair daquele nível de materialidade, sair das cidades, por exemplo, e ir para um alto de uma montanha para poder enxergar as coisas, através de uma meditação, através de um estudo. Né? Eu não sei se vocês perceberam, mas os antigos templos iniciáticos da China, do Tibete, era tudo em cima da montanha. Porque eles saíam fora daquele núcleo, daquela metrópole que é essencialmente materialista, e iam lá para cima. Que lá eles conseguiam realmente se harmonizar para manter um contato melhor. Então essa é uma fase, a fase do contato, a fase não apenas da chamada, da convocação, da doutrinação, mas a fase da seleção, digamos assim, de um reflexo, né? Melhor, de uma reflexão das pessoas. Oi? Conexão. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos obedecendo a fase da convocação, estamos obedecendo a fase da doutrinação, estamos tentando entender, e estamos procurando a fase da seleção. O que é um tai chi? O que é uma meditação? Não é, digamos assim, não é similar a um isolamento numa montanha, você não se sente isolado, você não se sente num outro ambiente, quando vocês estão fazendo tai chi e meditação. O que vocês estão buscando com isso? É essa fase de Xangô, propriamente de 7 montanhas, tentando nos alertar para essa convocação, que ela vai se finalizar com o Agodô. Sendo que o Caô é que gerencia tudo isso. E o Agodô é que vai fazer a finalização disso aí. Interessante essas coisas. Vê como é complexo a coisa. Ah, mas não entendi nada. Então só entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo a fase de Ogum, a fase de Oxóssi e a terceira fase de Xangô. Que já se iniciou. Tá? E já se iniciou. Depois de Xangô, quem é que vem? Se vocês lembram. Depois de Xangô vem de Orimar, que é a maturidade. Claro, depois do planeta ter passado por essas 3 fases, o que vem depois? A maturidade. Aí são chamados escolhidos. Esses são os escolhidos. Os que são graves. E segundo os livros, aí é um terço, né? E olhe lá. Tá, pessoal? Então tá bom. Na próxima, então, a gente vai... Hã? Vai nessa. Eu não sei se vai isso aqui tudo. Porque tem... Dizem que cada geração... Se a gente for calcular que cada geração é 100 anos, né? A gente não pode achar que todos que estão aqui vão ter a sua última encarnação. Também não é assim. Tem muita gente que ainda vai ter mais uma ou mais 2 no máximo. Se for contar com isso, mais ou menos fecha, né? 300 anos para 3 encarnações. Talvez não vá tudo isso. Mas são valores aproximados, não tem nada certo. São apenas valores probabilísticos, né? Datas imprecisas. Né? Só que é difícil, né? Muito dizer que as coisas estão... Gente, aqui nós estamos às portas de uma guerra nuclear. É só vocês perceberem, olha do lado. A terceira guerra nuclear está faltando só um botão. Não, a Rússia fugiu o dedo. Já está lá, falta o dedo. Falta o dedo, vamos dizer assim. Tá? Falta apertar o botão. Tá? É o que está faltando, cara. Tá tudo pronto, cara. É a Coreia do Norte. É todo mundo aí, cara. Tá todo mundo. Os conflitos já estão. A Rússia, todo mundo acha que a Rússia tá quieta. Que quieta, cara. Mas ele já não é apertar o negócio. Isso é o próprio. Eu posso dizer para vocês, que segundo estudos, é o próprio projeto, é o próprio comando planetário que está pressando. Uma coisa eu vou perguntar para vocês. Vocês não notaram que de 500 anos para cá, até menos,
como a nossa civilização evoluiu em termos tecnológicos. Se você perguntasse para uma pessoa que reencarnasse no ano de 1600, uma pessoa que viveu no ano 200 anos de Cristo, você pode ver que o modelo não mudou muito, cara. O modelo social, político, não mudou muito, cara. Agora, de 500 anos para cá, com o advento da indústria, o que foi a Primeira Guerra Mundial? O que foi a Segunda Guerra Mundial? E o que vai ser a Terceira Guerra Mundial? Olha a questão tecnológica como cresceu. E o que vocês acham que é isso? Determinado por quem? De baixo. Não, é o comando do Projeto Terra. São os grandes espíritos do Tem comando que do ser de Projeto alguma Terra. maneira. O que eles querem? Eles querem o quê? Eles querem... Porque como é que nós estamos conhecendo tanto a nossa história? Quantos filmes épicos, Alexandre o Grande? O que tu acha que está vindo tanto à tona isso aí? Nos anos para cá está de maneira sintosa isso aí. Para quê? Vai chegar um momento, tá, meu filho? Tá vendo? Ó? Tu tá relembrando de tudo isso. É a mesma coisa que aconteceu na Atlântida. É o gráfico que ele fez assim, ó. A Atlântida chegou num apogeu tão grande que em seguidinho o perigeu foi assim. E a parte dele, o fundamento, tudo. Só que hoje o processo se repete, mas não a nível local, mas a nível planetário. Então a humanidade chegou num pico, pode ver, cientista nenhum consegue descobrir algo de novo na matéria. Não consegue mais. É só tecnologia, mas tecnologia besta, que não te leva a nada. Só que a humanidade está chegando num ponto que é só ser declarada uma guerra local lá no Oriente Médio com um armamento nuclear, pronto, cara. Eu já tenho certeza que a guerra nuclear até te digo assim, ó, de repente, esse acidente que teve no Japão, você viu de alerta, de repente, de guerra das forças superiores, para mostrar o perigo. Tanto é que a Inglaterra já vão para a União Europeia, às vezes, usando nuclear. Por que eu não posso acreditar nisso devido à invenção nuclear? O mundo está na mesa, né? Porque é inevitável. Bruno, desculpa, sabe por quê? Porque é o desejo do comando do Projeto Terra. É o desejo desses caras. Eles querem isso. Porque eles acham o seguinte, que para tu limpar uma casa, se uma casa de madeira cair nos pedaços e tu quer fazer uma construção dela, o que tu tem que fazer com aquela casa de madeira? Mas é diferente lá de Atlântida, onde lá a energia universo foi usada, tá? Que aquela energia toda ela estava funcionando. Agora, assim, digamos, acontece uma guerra nuclear hoje, o que vai sobrar para essa civilização? Cara, assim, ó. Nós não podemos voltar. Para nós não vai sobrar nada. Porque nós vamos ser exilados. Vai sobrar para essa geração futura, com a intervenção desse comando do planeta Terra. Novas reencarnações dos antigos avatares, dos antigos mestres. Nova civilização não vai ter prédio, não vai ter nada disso. Só que para que essa, digamos, essa reestruturação ocorra, todo esse modelo que está aí, isso tem que ser destruído. Não tem como tu trabalhar, não tem como tu evoluir, tu sair das trevas para a luz com esse modelo que existe aí. Só que esse modelo tomou conta do mundo. E até porque quem tem essas armas aí não são pessoas boas de coração, iluminadas. Vamos dizer, tudo bem, mas não estoura uma guerra nuclear. Mas, meu querido, só pelo fato de ter armamento nuclear, como é que tu acaba com armamento nuclear? Vocês podem me dizer como é que tu desativa o urânio? O urânio tu tem que enterrar ele, meu galo. Mas tu enterrar ele tá bom mesmo, né? Tem que ter intervenção de cima. Nem tem como desativar isso aí. Não tem. No máximo tu desativa a ogiva nuclear. Mas o urânio, o empecilho tá ali. Vai enfiar ele dentro de tambor, vai tampar, vai enterrar, mas ele tá lá. Aí acontece um terremoto, move-se uma placa tectônica, rompe aquilo ali. É o que está acontecendo. O que eles falaram? A recém está começando. O pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. O que vocês viram no Japão vai acontecer no resto do mundo, cara. Vai ter mais nos Estados Unidos, no Chile. Todo mundo que está rodeado naquilo ali vai. A gente não está afastado da ideia de um cometa, de um asteroide. Não está afastado de muitas coisas.
placa tectônica, vulcões, né? As próprias bombas nucleares, ninguém está descartado. Está aí, ó, não precisou se declarar uma guerra, o Japão já está correndo um risco grave lá. A gente não sabe realmente o que vai acontecer. Realmente pode não ser. Aí pode ser descartado. Hã? Aí pode ser descartado. Aura, eu vou te dizer assim, ó. O Alfa está postando nas consciências de coração e não há coração. Mas o que acontece? Não há Mas mente. como não? Não, mas Não eu há quero saber alma, se acordar as pessoas Mas aí. qual é a vontade dos Illuminati? Os Illuminati, eles querem ter 500 milhões de pessoas. Sabe? Nós somos hoje 7 bilhões. Eles querem mais é que o mundo se exploda. É o desejo dele. Então, a coisa está ocorrendo de acordo com o Illuminati e ao mesmo tempo o Projeto Terra está fazendo a varredura. Tem que se transformar. Tem que botar aquela casa abaixo para poder construir uma nova assim. Senão não Então, adianta. os caras E a que gente estão quer mesmo. da expedição, os primeiros tecnologias, tudo é inadmissível o que aconteceu, né? Que tudo falhou. Tem porquê. É um aviso, só que é um aviso que não vai mudar esse modelo. Para que realmente seja afastada qualquer possibilidade de destruição em massa, você tem que mudar todo o modelo. Como é que vai mudar esse modelo? O modelo capitalista, comunista e socialista, que é uma farsa, o modelo socialista só funciona no papel. Na prática nunca funcionou. Acabou, sabe por quê? Porque nessa sociedade o espírito está morto. A pessoa só vai acordar quando ela despertar para o espírito. Os caras querem descobrir átomo, subpartícula, tecnologia, celular que tem telefone, que tem celular que tem televisão, celular que fala com... Criar e descobrir pra fora, nada. É o cara já querendo comprar terreno na Lua, que em 2040 vão construir, já vai se formar, vai iniciar na Lua, coisa que é uma farsa, que o homem nunca foi à Lua. Nós temos provas aqui para mostrar para vocês que o homem nunca foi à Lua. Tem um DVD do depois pega lá na biblioteca. Ah, já pra fora, cara. Já pra fora. Esses caras, quem são os Illuminati? E aí? Aquele livro de Rampa. Robson Rampa. Isso. Deixa no Rampa que tá mais fácil. Ele fala justamente que ele ilumina os jardineiros do espaço, os jardineiros do Criador, Sim. aqueles seres que estão ajudando, no caso, as consciências planetárias hoje, para a questão da limpeza. Por que eles estão mexendo? Porque essa questão da radiação, como o planeta serviu o cérebro para a questão kármica, e todos nós vimos de alguma parte, e para alguma parte nós vamos continuar depois. Sim. Essa questão da radiação, essa questão da contaminação, ela se expande. Essa sujeira que nós criamos aqui, tem aquela questão do pensamento, tudo. Essa sujeira toda, eles precisam travar para que ela não se expanda no nosso corpo. Uma contaminação radioativa, nós temos os amigos Van Halen ao redor da Terra, que é o que impede o ser humano chegar na Lua. Claro. Não o foguete. Sim, não, o ser humano. Então, ser biológico. Exatamente. Qualquer ser biológico não consegue chegar na Lua. Ou, aliás, sair eu acho que são 500 quilômetros da Terra, não conseguir passar por essa lei de radiação. Se tentar passar, provavelmente vai ser torrado. Passa na lua. Uma nave, por exemplo, aquilo que estavam falando, mandar uma sonda não sei aonde. Tudo bem, porque o miolo, o cérebro dessa sonda, ele vai em uma camada de chumbo. O resto da nave é alumínio, o que queima. Sim. Ele vai passar, vai queimar, e vai continuar a ser sua sonda. Por isso que manda aquele baita foguetão, quando ele chega ali, queimou tudo, só vai o que serve. A história da cadelinha, aquela que mandaram, é sério, os russos que mandaram a cadelinha. Tudo foi em órbita. Sim. Ela não pousou, o Sputnik não pousou na Lua, foi só em órbita.
Há uma camada de... Os russos sabiam. Por isso que eles decidiram entrar na corrida. Há uma camada no espaço onde... Olha o DVD do Illuminati. O negócio é que os caras têm poder. Meu, o povo não vai uma fazer fase. isso amanhã, né? Então, Mas tem Eu não coisa- acreditei nisso. Os caras mostraram. tem coisas que a gente não acha mais. Tiraram, tem coisas que tiraram. Então é muito, muito interessante isso aí, viu, que o Edgar está falando, tá? E a gente tem que, realmente, o planeta precisa ser fascinado. Só que como é que vai fascinar sem destruir? E a consciência coletiva, hoje é o mundo, os caras não é, hoje o poder tomou conta. Que é uma sociedade onde o espírito está morto. Estão entendendo? Essa é a realidade. Pô, é só ler o Nova Era, né, de Hermes, é só ler a Mensagem do Astral de Ramatiz. Não tem, cara. Estão bem claros, são bem claros. 2/3 da humanidade, cerca de 70% da humanidade, estão fadados no exílio planetário. Aí tu pega 30 bilhões entre encarnado e desencarnado e tira 70% disso, cara. 5 milhões. Como é que tu vai mudar isso num terremoto, atingiu lá, atingiu aqui? Não adianta, isso vai. Nossa sorte que a coisa não vai acontecer como foi no filme 2012. Foi tudo uma hora para outra. Ainda bem, porque pelo menos por enquanto o Raul falou isso, ele tem razão. Mas é um ensaiozinho, né? Você sabe. Não, aqui, ó, que pelo menos é uma forma da gente já se despertar pro processo de seleção. Porque, assim, Só que é um cara que ainda não tem a o que doutrina está muito nos bem planos assistida. a partir da o que vamos dizer? A partir do dia 21 de 2012, já nos primeiros meses, vai haver uma consciência muito diferente na Terra. E aí é onde as pessoas dizem, as pessoas que vai começar a se quebrar os paradigmas aqui. Porque nós vamos começar a ver mais coisas, mais informações. Aquela doutrina arcaica que a gente tem lá mais as pessoas vão se questionar e vão buscar, né? Onde é que vão buscar? Naquilo que estava apagado, na Umbanda, né? No Espiritismo, vão buscar as suas Mas vão buscar através de quê? Mas é igual que eu tô vendo pelo lado bom do negócio. Mas é só choque embaixo da unha, meu filho. Senão não vai, gente. Não, mas é interessante, olha a colocação. Olha a colocação dele, interessante. Mas aí que tá. Através de quê que as pessoas vão buscar? Da dor. Através de catástrofe. Através de catástrofe. O que diz o livro dos Maias? Os Maias disseram assim, ó, depois de 21 de dezembro de 2012, ele simplesmente não existe fatalidade. É a chamada, digamos assim, uma nova... Só que o que eles colocam? É muita tragédia, é onde as tragédias vão se intensificar. Onde as coisas vão se intensificar. Nostradamus diz que é 9 ou 12 dias de total escuridão. Você acredita no tal do eclipse. Mas o eclipse talvez por níveis. E tem um DVD muito interessante sobre o Astro X, sobre o professor Laércio. Ele fala que esse Astro X ele pode estar em outra órbita, por isso que não foi detectado, ele pode estar atrás do Sol. Tem que ver aquele astrofísico, né? Cara, é muito legal. Aí tu vê, ali tu tem uma visão muito mais ampliada do que Ramatiz fala sobre o ecólogo, no mensagem nacional. Ali tu tem uma visão muito mais racional, mais lógica, muito ali, cara. O ecólogo vai falar, não botou na terra. Mas se é de outra maneira, como é que vai atingir a densidade do planeta? Mas ele é justamente para passar esse nível. Não Pra quer dizer que ele consciência, vai não é ser. pra Não derrubar. quer dizer que vai ser para acabar com a terra do exílio. Você sabia que tem muito engodo, muita má interpretação das pessoas acharem que vai ser todo mundo chupado nesse planeta? Vai ser chupado já. Quer dizer que a hora que ele passar, o negócio é a gente se agarrar e pronto. Só que não tem uma outra maneira mais racional, mais tecnológica, criando naves, criando hordas de espíritos de acordo com a sua afinidade, ou colocando ele em naves, jogando ele para outros planetas, como foi com Capela para cá, eles vieram para as migradas do mundo. Sabe que o cara tem que ser chupado com o planeta? Não é isso, cara. O planeta, chupão, vocês falam, eu detesto isso. O planeta tá todo mundo agarrado, isso é uma... Cara, isso é má interpretação dos... Cara, pra mim isso é má interpretação dos textos chamativos. Os caras não interpretaram direito. Por ali ele passava por quê? Porque foi a questão gravitacional, a questão da influência gravitacional de um planeta sobre o outro. Ali ele pode realmente... E aí o eixo até.
O cometa que destruiu a Atlântida, ele era da mesma matéria do que Atlântida. Nós temos um umbral que está em outra dimensão. Sim. Esse cometa ele até pode, de repente, se chocar. Sim. Mas no outro plano. E vai atingir o quê? As zonas fundalinas. Pode ser sim. Só que Só que é o seguinte, no livro Atlântida, Atlântida já tinha se adensado ao nível da matéria. Por isso que afundou. Por isso que ela afundou. Ela tinha se adensado ao nível da matéria. Ela estava no outro subnível de energia. Para isso nós temos que entrar em física quântica. Eu tenho ali, depois nós vamos passar tudo isso. Subnível de energia. Tem níveis e subníveis. E a Atlântida estava no subnível de energia da matéria, não do astral. Aí o que aconteceu? Pelo caos coletivo, ela se adensou até o nível da matéria. Veio um cometa e aconteceu. Por isso que ninguém via a Atlântida naquela época. Hoje ela está adensada. Hoje ela pode. Tanto é que os textos dos Maias e de Nostradamus diz que a Atlântida vai submergir. Porque a Terra, as placas elas estão assim, elas se inclinaram para baixo por onde o continente afundou. As placas vão vir para cima e o continente vai para cima. Assim como os mundos intraterrenos, existem milhares de mundos intraterrenos de seres sapientíssimos, estão lá, estão aqui no subsolo só esperando o momento certo de subir. E aí a coisa é onde a coisa vai começar a mudar. Mas para isso, aqui a superfície ela tem que estar bem diferente desse momento também. Para esses caras poderem vir e ser escutados. Então tem muita coisa para acontecer que a gente não... Só para acrescentar, desculpa. Só para acrescentar essa questão da Atlântida, já foi testado, até porque esse livro essas informações que o Gordon Parais colocou no livro foi usado como uma teoria por causa da pirâmide que tinha lá, onde eles trabalhavam com o rio, e pela localização geográfica onde afundou, já foi feito um teste para ver se não é isso que tem lá no Triângulo das Bermudas, que geograficamente seria mais ou menos local, que dá anomalia em qualquer tipo de instrumento de localização, instrumento de navegação. Não pelo desaparecimento, mas pela anomalia gerada em equipamentos pelos equipamentos. Pegar uma bússola eletromagnética, ela enlouquece, ela marca coisa com coisa. Pegar um radar, utilizando o VOR, o VDR, que são sistemas de navegação artificiais, enlouquece. Pode estar indo para o norte e daqui a pouco tu já está indo para o norte porque ele enlouquece. Não te dá a posição. Não, esse é um teste científico realizado em base às informações que saíram no livro. Tem cientistas americanos, ingleses, tem brasileiros que tiveram em Molinos, que levaram esse livro, porque, não sei lá, teve um maluco ali que levantou uma teoria e foram atrás. E os caras estavam pegando essa informação do pirâmide que se tinha na Atlântida, eles maniobravam o blip, a energia atômica, nada mais que energia atômica. Eu espero que não, eu espero sinceramente estar errado, né? Mas não é porque a gente, digamos assim, não é o que a gente vê, não é o que está mostrando a nossa realidade em relação aos livros, aos grandes, muitos e muitos avisos, né? De que a gente recebeu desses seres do passado, Nostradamus, o próprio calendário maia, e nem tudo que eles preveram aconteceram no momento certo, e alguns até não aconteceram. Algumas coisas que nós Nostradamus não aconteceram, pelo menos até hoje. Por quê? Porque a gente vê que o nosso destino depende da gente, é o aqui e agora. O que a gente falou lá fora sobre a questão do karma que a gente estudou na teologia? O karma, ele não é estático. Ele não é 1 e 1 por 2, né? O meu passado é para o futuro. Não, esquece isso aí, ele é tridimensional. O karma é tua escolha. O karma é tua escolha, não existe mais esse negócio de penso, logo existo. Hoje em dia escolho, logo existo. A nova física fala isso. É escolho, logo existo. Eu só existo quando eu escolho. Enquanto eu não escolher nada, eu não existo. Eu simplesmente sou um observador sem... Bom, eu sou apenas um observador sem estar me envolvendo com as coisas. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar então. A gente já passou um pouquinho, né?
Vamos fazer nosso baixinho, fazer nossa meditação. Agradeço a todos. Valeu por hoje. Saravá. Tá show.